Olá! A videoaula de hoje é sobre os limites entre a estética e a saúde. E nós vamos bater um papo legal e gostoso sobre isso. Então, me acompanhe aqui nessa aula. Vamos começar com o repertório sociocultural, que é aquele repertório que vai ajudar na sua competência 2 da redação do Enem. Eu vou sugerir para vocês alguns filmes, documentário e outro repertório que eu acho que vai contribuir muito para aquilo que você precisa argumentar. O primeiro deles é um filme muito conhecido chamado O Diabo Veste Prada. É um filme que fez um sucesso muito grande e nós temos uma protagonista que ela vai trabalhar numa das grandes empresas de revista que produz moda e nós vamos ver no decorrer do filme um processo justamente de adaptação. Aquilo que era o sonho dela, né, é normalmente comprometido pelo dia a dia nesse escritório, nessa agência. E a gente consegue perceber nesse filme, inclusive, a ditadura da beleza, porque ela tinha os gostos dela, a personalidade dela, e ela se vê obrigada a adaptar aquele meio. Então, o Diabo Veste Prada, ele vai contribuir para essa ideia aí dessa ditadura da beleza. O segundo repertório também é um filme, é uma comédia romântica que se chama O Amor é Cego. É um filme super levezinho, acredito que a maioria de vocês deve ter visto também, que é a história do nosso protagonista, que desde pequeno ele é aconselhado pelo pai de que beleza é fundamental, que se não for belo, não é possível, né? Não se deve nem se considerar. E ele cresce com essa ideia e ele se apega justamente apenas no padrão de beleza. E é quando ele é amaldiçoado, e no que ele é amaldiçoado, aí se bem que a palavra eu não sei nem se é amaldiçoado, o filme fala que é, né? Mas ele tem uma inversão e ele começa a valorizar o que as pessoas têm por dentro e não por fora, então ele começa a enxergar as pessoas por dentro. É uma comédia distópica muito legal e está associada a essa questão da valorização extrema da beleza. O próximo repertório é um documentário da Netflix chamado De Serviço ao Consumidor. É um documentário que particularmente eu gosto bastante, porque é um documentário que são vários episódios e cada episódio tem um tema. E o primeiro episódio é justamente sobre essa questão da estética, da ditadura da beleza e vai falar sobre a questão de cosméticos. É muito interessante porque nesse documentário, no episódio 1, ele vai abordar a ideia de que as pessoas querem consumir cosméticos, maquiagens, né? Justamente para se manter nesse padrão de beleza, mas elas querem consumir produtos que normalmente eles possuem marca ou grife. Só que muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar por esses produtos e acabam comprando produtos falsificados. E é muito interessante esse episódio porque ele vai falar sobre as condições que esses produtos são feitos, como eles são armazenados, a substituição de matéria-prima que são consideradas caras por outras mais baratas, que contém, por exemplo, chumbo. Tem uma parte muito interessante nesse documentário, que é a história de uma mulher que foi comprar um batom. E esse batom, ele existe mesmo, existe a versão original desse batom, em que ele promete ficar 24 horas na boca e a pessoa passa o dedo, esfrega o copo na água, aquela coisa toda, ele não sai. E existe a versão falsificada dele. No entanto, a versão falsificada dele não usava a matéria base do original. Usava o que nós chamamos de supercola. Tem uma marca pra gente aqui, mas eu não vou falar. E aconteceu dessa mulher passar esse batom e colar os lábios e ter que ir para o hospital para poder, né, desfazer ou tentar sanar esse problema. Além, é claro, como eu disse, de substâncias como o chumbo, que causa câncer, e vários outros produtos. Se eu não me engano, foi encontrado nesses produtos até urina de rato.
Então, vale a pena você dar uma olhada nesse documentário, gente. São vários temas, eu tô falando só de um dos temas, que é o que tá ligado à nossa videoaula. Além do que, eu preciso mencionar que, na história da humanidade, o ser humano busca a perfeição e o equilíbrio. E isso foi registrado há tempos atrás, essa busca por perfeição e por equilíbrio. Então, nós podemos mencionar, né, o que nós chamamos de proporção áurea, conhecido também como número de Deus, ou, se você preferir, né, número de ouro. Na verdade, esse número de ouro aí é a representação da perfeição da natureza. Por isso o número, né, o nome número de Deus. E na verdade ele é representado pela letra Pi e ele está em várias partes da nossa sociedade. Como eu disse a vocês, de tempos antigos, e aqui eu vou para o Renascimento, muitos pintores renascentistas utilizavam a proporção áurea ou o número de Deus, se assim quiser, para poder pintar as suas telas. Haja vista Leonardo da Vinci, com Mona Lisa. Nós temos o Nascimento de Vênus, pintura de Botticelli, muito linda, o Nascimento de Vênus. Na arquitetura, por exemplo, nós temos o Taj Mahal, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Nós temos, por exemplo, o Templo de Partenon, por exemplo, também dentro da proporção áurea. E na atualidade, por exemplo, os símbolos da Pepsi e do Twitter, que foram feitos de acordo com a proporção áurea. Então essa busca pela perfeição, pelo equilíbrio, ela existe na sociedade há muito tempo. Inclusive, há, né, um estudo falando sobre aqueles tipos de rostos que consideramos mais bonitos, que é aquilo que nós chamamos de beleza clássica, que na verdade são rostos simétricos, proporcionais. Então, se você quiser fazer o teste, é muito simples. Você precisa medir da ponta do teu nariz à ponta do teu queixo, de um lado e do outro, e tem que ter o mesmo número. Esse mesmo número, ele tem que estar da ponta do nariz ao início da tua testa. E esse mesmo número, ele tem que estar do início do nariz até próximo da tua orelha. Se você obtiver esse mesmo número em todas essas partes que eu te mostrei, você tem um rosto proporcional. Você tem um rosto simétrico, você tem aquilo que a sociedade chama de beleza clássica. No entanto, se você fizer isso e o número não for certinho, fique em paz. A maioria dos seres humanos não tem essa proporção. Não tem. E é isso que nos torna tão singulares, tão bonitos e tão diferentes. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o repertório sociocultural. Espero que empregue bem, com consciência, linkando sempre ao assunto. Agora nós vamos partir para o desenvolvimento. Vamos bater um papo sobre essa questão de estética e saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que não há problema nenhum com a estética. Ninguém está julgando ou condenando a estética. Não. A estética é muito importante na nossa sociedade. O problema maior é quando não há um equilíbrio entre estética e saúde. É a falta de equilíbrio. É quando as pessoas começam a fazer uma inversão. Isso quer dizer o seguinte: no lugar de valorizar a saúde primeiro e depois a estética, as pessoas começam a valorizar em demasia a estética, mesmo que isso prejudique a saúde. Então temos que deixar isso extremamente claro. E aí vem uma questão, que é o seguinte: o que leva uma pessoa a colocar a estética em primeiro lugar, negligenciando a saúde? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma indústria por trás dessa beleza. Existe um alimentador de ideias e imagens. E esse alimentador de ideias e imagens seria, por exemplo, a mídia. A mídia dita exatamente
o que as pessoas devem considerar como belo e aquilo que as pessoas devem considerar como feio. O que é aceitável e o que não é aceitável. Então, isso vai desde mensagens simples, como, por exemplo, uma imagem, ou referências de pessoas, até coisas mais banais do dia a dia. O que as pessoas devem usar em termos de roupa, de maquiagem, o que se deve, como se deve ter o cabelo. Então a mídia dita essas regras. Além do que, nós temos também, compactuando a isso, as indústrias. Claro. E quando eu falo indústrias, são indústrias que prometem verdadeiros milagres em prol dessa perfeição estética. Vamos parar para pensar quantos produtos, relacionados, alimentos relacionados a emagrecimento nós temos. Nós temos vários produtos. Nós temos produtos como, por exemplo, cinta, que aquece. Nós temos produtos como cápsulas. Nós temos academia em casa. Nós temos, por exemplo, uns produtos muito interessantes, que plástica natural, que a pessoa passa o produto, fica com a pele esticada, que assim. Então, quer dizer, nós temos vários produtos, que vão desde a estética até ao emagrecimento. E isso favorece a indústria. Quanto mais você se sentir inadequado, fora do padrão, mais a pessoa vai consumir esse tipo de produto, buscando essa beleza, essa juventude. Vamos pensar também em produtos que prometem milagres. Aí nós temos vários. Nós temos, por exemplo, cápsulas que prometem secar a barriga. Nós temos, por exemplo, temos também remédios mesmo. Eu não estou falando de fitoterápico, não. Remédios que prometem absorver 40%, mais ou menos esse o índice, 40% da gordura que você ingere, isso não vai para o teu corpo, então ele faz milagre, porque você está eliminando a gordura. Então, quer dizer, produtos e remédios que oferecem milagres é o que mais temos no mercado. Além do que, temos que pensar que a indústria também nos oferece bebidas e comidas que nós chamamos de zero ou light. Vamos pensar, por exemplo, no caso das bebidas, que são zero ou light. As bebidas zero, realmente elas têm zero contagem de caloria. Então as pessoas consomem pensando única e exclusivamente na questão da caloria. Contudo, esses produtos, eles realmente não vão te engordar pela caloria, mas eles possuem uma quantidade absurda de sódio que faz mal para a saúde. E as pessoas acabam, pelo fato dela ser zero, não ter caloria, consumindo isso em demasia. Então, essas pessoas buscam esse emagrecimento rápido através desses produtos da indústria para atingir aquilo que a mídia diz que é o certo. Entende? Então vamos agora aos dados. Eu sei que vocês gostam bastante de dados, então eu trouxe 2 para vocês. O primeiro é o seguinte: de acordo com as pesquisas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de cirurgia plástica. É forte esse dado, né? Quer dizer que os brasileiros estão fazendo muitas cirurgias plásticas. E eu te provo agora, olha. De acordo com essa mesma pesquisa, chegou-se à conclusão de que, no ano de 2018, foram feitas 1,7 milhão de cirurgias plásticas no Brasil. E mais de 1 milhão eram cirurgias estéticas. E somente o restante, o que nós chamamos de cirurgias reparadoras. Então percebemos que no cenário mundial o brasileiro está muito ligado nessa questão de estética, tanto que ele se submete a várias cirurgias para favorecer essa questão, esse padrão ditatorial da beleza, porque as reparadoras são em menor número. Ok, e você pode virar para mim e fala: Miliane,
Tudo bem, então as pessoas estão se submetendo a cirurgias plásticas. E qual o problema em relação a isso? O problema é que quando há uma demanda grande, a oferta também se torna intensa e a concorrência também. Com isso, vão aparecer no cenário profissionais sem capacidade técnica, sem formação técnica, profissionais que não estão aptos a realizar, por exemplo, uma cirurgia plástica. E isso, claro, pode trazer prejuízos físicos, chegando à morte, que foi o que aconteceu no ano de 2018. No ano de 2018, a Lilian Calixto, ela morreu após uma cirurgia de bioplastia, que foi realizada no apartamento do médico, que na época ficou conhecido como Doutor Bumbum. Claro que ela morreu porque ela teve complicações no pós-cirúrgico e ela estava num lugar que não era adaptado para poder socorrer as necessidades dela naquele momento, como um hospital. Então, a demanda cresce, a competição por preço também. E muitas vezes a pessoa não verifica a qualificação daquele profissional que vai atuar na cirurgia plástica. Então, isso é um problema. Seguindo, nós vamos ter uma ideia também relacionada à estética, que é o que nós chamamos de percepções distorcidas. Eu preciso te dizer de antemão que tudo que vamos conversar agora sobre essa percepção distorcida são situações mentais. É isso. É quando a mente, ela foca tanto num determinado ponto estético em que vai ocasionar problemas físicos. De todos os distúrbios ou percepções distorcidas que vamos conversar, o tratamento está associado a psicólogos e psiquiatras. Não há outra forma. Então, vamos começar com o primeiro. A gente percebe na sociedade atual que a juventude, a ideia da juventude, está associada a dois fatores que não podemos comprar, mas está associada ao sucesso e à alegria. E percebemos também que na sociedade atual a velhice está associada a doença e fracasso. Partindo desse pressuposto, as pessoas querem ter o sucesso e a felicidade. Então, para obter o sucesso e a felicidade, elas buscam a juventude, a representação simbólica disso que é a juventude. Sendo assim, é muito normal essas pessoas buscarem, por exemplo, o emagrecimento. Elas querem emagrecer. E aí, muitas vão para a internet procurar dietas. E hoje em dia nós temos vários tipos de dieta. Basta você procurar no Google, dieta. Acredito que vai aparecer umas 1000 ocorrências para vocês. Nós temos dieta low carb, dieta da lua, dieta da sopa e infinitas dietas, que vão prometer o seguinte: um emagrecimento efetivo em pouco espaço de tempo. Quer dizer, rápido. Devo dizer a vocês que essas dietas são muito perigosas. Por que elas são perigosas? Porque cada organismo, ele traz uma especificidade. O meu organismo é diferente do seu organismo. O meu metabolismo é diferente do seu. A minha idade é diferente da sua. Isso quer dizer que temos necessidades diferentes. E quando você padroniza essa dieta, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma falta de nutrientes no corpo. É fato. Aquilo que às vezes serve para você, talvez não sirva para mim e vice-versa. Então pode ocorrer uma falta de nutrientes no corpo. E essa falta de nutrientes vai gerar posteriormente doenças que vão prejudicar o funcionamento do seu organismo. Então aquilo pode virar realmente uma doença. Então, quando se fala em dieta, o ideal é que ela seja feita com alguém especializado,
que entenda, que faça todos os exames e veja o que o seu organismo precisa. Além do que, o ideal é que haja uma reeducação alimentar. Porque dietas que prometem milagres em pouco espaço de tempo, o que ocorre? As pessoas acabam voltando ao peso que tinha antes, porque elas não foram reeducadas. Elas fizeram com o objetivo, atingiram o objetivo, mas não aprenderam a se alimentar. Então, temos que pensar nisso. Ainda sobre percepções distorcidas, nós podemos falar também sobre o transtorno de imagem. O transtorno de imagem também é conhecido como transtorno dismórfico corporal. É o nome dele. Mas a gente simplesmente fala transtorno de imagem. O que quer dizer esse transtorno de imagem? Quer dizer o seguinte: quando uma pessoa ela se vê no espelho, ou numa foto, ou num vídeo, ou seja, ela vê a imagem dela, ela foca apenas naquilo que ela considera como sendo característica negativa e não o todo, aquilo que ela tem de positivo. Então, um exemplo, vamos supor que temos uma pessoa que não gosta do próprio nariz. Suponhamos, tá, gente? Essa pessoa, ao olhar uma foto ou no espelho, ela vai focar só no nariz. Ela não vai prestar atenção que os olhos são bonitos, que o cabelo é bonito, que o pescoço é bonito. Ela não vai ver o que ela tem de bonito. Ela só vai ver aquilo que é negativo. Ou, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem uma gordurinha aqui do lado, que isso é super comum, né? Uma gordurinha aqui do lado. Essa pessoa, ela não vai ver, por exemplo, que o braço tá bonito, que o rosto tá bonito. Ela só vai ver a gordurinha do lado. Então, ela tem um transtorno de imagem. E isso também deve ser tratado com profissionais competentes, como psicólogo e psiquiatra, dependendo do nível, né? Uma outra questão que a gente precisa falar é sobre os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares vão englobar a anorexia e a bulimia, que são problemas muito combatidos por publicidades hoje em dia. A anorexia consiste naquela pessoa que ela também tem um transtorno de imagem, que na verdade ela não se vê do jeito que ela é. Então essa pessoa ela pode estar com o corpo normal, ela pode estar magra. Ao olhar no espelho ou em fotos ou vídeos, ela sempre vai se ver gorda, sempre vai se ver gorda. Então essa pessoa faz o quê? Ela corta a alimentação, ela para de comer. E muitas ainda fazem exercício físico sem comer para emagrecer. E elas vão perdendo, não é só gordura, elas perdem gordura, massa muscular. Dependendo da situação e da gravidade, muitas acabam comprometendo o próprio sistema, o próprio organismo. Param, por exemplo, de menstruar, no caso das mulheres. Então, é um problema muito sério que precisa ser tratado. Temos a vertente que é a bulimia. A bulimia, a pessoa não deixa de comer. Ela come, só que ela come de forma compulsiva e ela come muito. Mas ela também tem esse medo de engordar. Então, ela provoca vômito, ela vomita tudo aquilo que ela comeu, o que pode criar danos enormes ao organismo, porque ela está tirando do estômago, né, o ácido que fica nele e voltando por essa parte, por essa parte do corpo, né, que pode provocar queimaduras, por exemplo. Também é um transtorno alimentar e mental que precisa ser tratado por psicólogos e psiquiatras. Temos uma versão um pouco mais moderna, que é o que nós chamamos de ortorexia nervosa. Ele é mais moderno mesmo esse termo. A ortorexia consiste naquelas pessoas que se tornam tão obcecadas que elas só consomem produtos, alimentos naturais. Eu sei que você pode estar pensando assim, peraí, Lili, mas comer coisas naturais não é bom? Claro que é, gente.
vai fazer super bem pro teu corpo. Nós já falamos em outro vídeo aqui sobre a questão da alimentação de ultraprocessados, processados, in natura. Não é isso? Lembra que o problema aqui dessa aula é o desequilíbrio. É isso. Então as pessoas que têm ortorexia nervosa, elas estão em desequilíbrio. É isso. Elas vão consumir e buscar consumir tudo que ela julga ser saudável. E por vezes até privar o organismo de determinados nutrientes que são necessários. Então a gente tem que pensar em pontas extremas. Estou falando com vocês sobre extremismo. E normalmente são aquelas pessoas que às vezes ficam tão viciadas que, por exemplo, você vai comer alguma coisa que não seja saudável perto dessa pessoa. Sei lá, vai comer uma batata frita, por exemplo. A pessoa já vira, você vai comer isso? Nossa, porque isso não sei o que. Não é? Aí você fala assim, me deixa, né? Você não precisa ter esse radicalismo todo. E o problema da ortorexia é o radicalismo. E a última que eu vou falar para vocês, também mais atual, que é o que nós chamamos de vigorexia. A vigorexia, é uma compulsão por músculos. É isso? Você vira pra mim e fala, Aline, não é legal ter músculo, é tão bonito. Ô, gente, de novo, estamos falando de extremos. E a vigorexia é compulsão. Nenhuma compulsão é boa. Claro que é legal você ir pra academia. Claro que é legal você desenvolver seus músculos, é muito bacana, você se sente bem, faz bem para a saúde, claro que faz. O problema é quando é compulsão. A pessoa, quando tem a vigorexia, ela pira, gente, ela surta. Então ela se submete a várias horas, por exemplo, de academia, ou de corrida, treino, que seja. E o problema é que quando a pessoa, por exemplo, ela passa um dia, acontece uma situação em que ela não possa fazer aquele exercício por um dia, por exemplo, um dia. Ela começa a achar que ela está perdendo massa muscular, ela começa a achar que ela emagreceu ou que engordou, ela começa a achar que a forma física dela alterou, e isso, por exemplo, em 24 horas. Então aí você percebe que não é uma questão de ter músculos, nem nada disso. É uma questão pela compulsão. Senhoras e senhores, eu espero ter ajudado com o tema de hoje. E se você gostou, gente, me fala, manda mensagem, comenta, fala, Lili, gostei, vamos fazer mais? Sei lá, manda mensagem, comenta o que vocês quiserem. No mais, gente, muito obrigado pela atenção e uma ótima redação para vocês, eu tenho certeza que vocês vão mandar bem. Um grande beijo para vocês, tchau!